Boa tarde a todos e a todas, membros da nossa comunidade acadêmica, prezados professores, professoras, nossos servidores técnicos administrativos e pessoal terceirizado, prezados estudantes e os demais que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário com a finalidade de dialogarmos com a comunidade acadêmica e a sociedade acerca do nosso orçamento 2021. Eu quero, nessa oportunidade também, agradecer a toda a nossa equipe de apoio aqui da reitoria, aos nossos pró-reitores, em especial aí aos nossos pró-reitores de administração, de planejamento, e orçamento. E também aqui um agradecimento especial a toda a equipe aqui da Gabriela, da nossa Dicom, da Dani, que está nos ajudando aqui a organizar esse webinário. A gente julga muito importante esse momento e essa oportunidade para que a gente possa prover a toda a comunidade acadêmica essas informações que nós julgamos que elas são relevantes, importantes para todos nós. Sejamos para nós que estamos à frente da gestão, seja da gestão central ou das unidades acadêmicas, mas também, principalmente, para os nossos usuários, para os nossos estudantes, para que tenham conhecimento da realidade, do orçamento da nossa instituição, multicampo, e bem como das estratégias que a nossa comissão, que a nossa equipe central, ela tem estabelecido para a nossa UFVRJM trabalhar, funcionar e executar tudo aquilo que está previsto para 2021. Com certeza, eu quero compartilhar as falas e as respostas aqui com a equipe da reitoria. Obrigado ao professor Alcino, professora Tatiana, nosso diretor Darlington, a nossa equipe também aí da logística, da administração, o Judas e a Diana, que obviamente eles estarão aqui nos provendo as informações técnicas. E nessa oportunidade, queria frisar que nós já disponibilizamos em nosso site o documento matriz principal, contendo todas as informações orçamentárias e de interesse de execução para esse ano, de maneira que todos e todas possam ter esse conhecimento. Gostaria, mais uma vez, de salientar que o orçamento, o seu planejamento, bem como a sua administração e execução, ela não pode ser vista como uma caixa de segredos. Nós fazemos o trabalho da equipe, da gestão, da administração da universidade, com a devida transparência. Então, isso é exercício de uma obrigação legal. E esse webinário, senhoras e senhores, ele representa uma primeira etapa deste processo de discussão do orçamento. Obviamente, nós vamos chegar com esse assunto devidamente instruído às instâncias competentes para ter ciência da sua proposta e devida aprovação. Obviamente, a nossa equipe vai também justificar por que estamos trazendo o orçamento, agora no mês de julho, já metade do ano, e, enfim, a gente vai esclarecer a todos, o porquê, desse atraso, entre aspas, E o outro ponto tão importante é que nós consigamos aqui responder já as perguntas e, obviamente, aquilo que não por tempo a gente está respondendo aqui, podem nos encaminhar, que nós vamos buscar esclarecer a todas elas. É com muita satisfação que a nossa equipe se põe a prestar esse trabalho à comunidade acadêmica. Nós não estamos aqui, executando esse diálogo, esse trabalho de uma maneira voluntária, de uma maneira de iniciativa da nossa gestão, que implementa a cada dia a prática da transparência pública. Então, a gente espera, de fato, ter a acolhida a essa proposta, a esse diálogo, que a gente possa conhecer
o que nos aguarda, né, ao longo desse 2021, principalmente quando nós falarmos do funcionamento das unidades acadêmicas, falarmos do funcionamento e manutenção dos nossos campos. Então, todas essas questões serão colocadas aqui pela nossa equipe. Então, sem delongas, eu agradeço mais uma vez a toda a equipe, né, que está aqui trabalhando com a gente. Eu agradeço também à comunidade acadêmica que está aí nos assistindo e que certamente estará dando, né, o devido norte a essas discussões, trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que nós possamos, assim, esclarecê-los com a informação correta, com a informação da fonte fidedigna. Eu passo a palavra, né, à professora Fabiana, a nossa promotora de Planejamento e Orçamento. Obrigado. Boa tarde a todos, senhores e senhoras, pró-reitores que compõem essa mesa desse webinário, que estão presentes. Eu agradeço também a todos aqueles que, de forma direta e indireta, cooperaram e colaboraram para que pudéssemos estar transmitindo neste momento esse webinário que se refere ao orçamento de 2021. Essa ação, ela visa promover a transparência pública, ou seja, estamos cumprindo um dos princípios da lei orçamentária, que é a publicidade. Então, os senhores da sociedade, tanto a sociedade acadêmica também, têm acesso pelo portal da nossa universidade aos documentos e, principalmente, ao documento em que há um detalhamento sobre o orçamento de 2021, o qual será apresentado pelo nosso diretor de planejamento, Darlito Vinícius Vieira, daqui a pouco. Antes, eu gostaria de contextualizar para os senhores que o motivo pelo qual estamos fazendo esta ação agora é que o ano de 2020 foi um ano atípico, e ele foi classificado como um ano de estado de calamidade pública por decreto, e devido a isso, houve um atraso no projeto da Lei Orçamentária Anual, que, por sua vez, ela só foi aprovada no dia 22 de abril de 2021, essa lei foi aprovada e que tivemos, né, acesso a uma dotação orçamentária inicial que foi autorizada. Antes disso, do período do dia 1º de janeiro até o dia 21 de abril de 2021, a nossa universidade, ela estava em regime de execução provisória, conforme o artigo 65 da lei número 14.116, de 31 de dezembro de 2020. E aí, em 11 de maio de 2021, houve a dotação suplementar, né, condicionada, né, à aprovação desse crédito suplementar, fazendo com que ocorresse, né, essa recomposição de todo o orçamento. Lógico, com as suas especificidades e algumas características bem específicas que serão pontuadas em tabelas pelo nosso diretor de orçamento. Em seguida, o nosso diretor vai apresentar para vocês o diretor de orçamento, o senhor Darlito Vinícius Vieira. Ele vai apresentar o orçamento de acordo com a lei orçamentária de 2021, tanto a dotação inicial como a dotação condicionada. Além disso, será também apresentado os limites orçamentários atualizados de acordo com os grupos de despesas, os limites orçamentários atualizados disponíveis no orçamento discricionário da nossa universidade, como que é a distribuição orçamentária, os valores para com as UOL, unidades orçamentárias da nossa universidade. Além disso, eu gostaria também de informar o público que está nos ouvindo que vocês podem participar com perguntas pelo chat. Nós temos 2 servidoras aqui que estão fazendo a coleta, né, dessas perguntas, e logo após a apresentação do diretor de orçamento, vai iniciar um processo, né, de resposta às perguntas que serão encaminhadas ao nosso
chat deste evento. Então, contamos, né, com a colaboração da sociedade, da comunidade, dos diretores, de todos os servidores que estão envolvidos e que desejam esclarecimentos. Assim, eu passo agora a palavra para o nosso diretor de orçamento, Darliton Vinícius Vieira. Obrigado, professora. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando esse evento. Primeiramente, quero agradecer a todos aí pela participação, né, de disponibilizar o seu tempo aí para nos ouvir um pouco, e agradecer também os colegas presentes aí na mesa, os corretores, os diretores e o pessoal da DICOM aí que está gerenciando esse encontro, que é de grande valia para a universidade e principalmente para toda a comunidade, né, que envolve onde a universidade está inserida, visando aí a transparência pública do orçamento. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, detalhando o contexto, né, que se deu o orçamento de 2021, e tentar introduzir um pouco o impacto do orçamento de 2020 no orçamento de 2021, que isso é muito importante para a gente conseguir fazer, né, essa análise mais acurada aí do orçamento atual. Então, eu vou fazer a apresentação aqui no momento que eu vou disponibilizar para vocês. Eu só preciso que vocês me confirmem se está dando para visualizar a apresentação aí normalmente. Ok, tá. Então, pois bem, a ideia, pessoal, é a gente tentar contextualizar um pouco o orçamento de 2020, porque ele foi extremamente importante para a gente, né, elaborar o planejamento do orçamento de 2021. Então, o que a gente tentou traçar nesse documento? A gente traçou o contexto em que se deu o orçamento de 2020, né, e o que resultou para 2021 dessa execução. É uma informação que a gente precisa de sempre deixar clara para todos, né, os que estão nos ouvindo aí, é que o orçamento ele é um instrumento de planejamento e ele tem um dinamismo muito grande na sua execução, na sua aplicação, no seu planejamento. Por quê? Porque dentro do exercício, nem sempre as coisas acontecem como estão planejadas. Sempre tem imprevistos, né, como no exercício de 2020 teve a questão da calamidade pública. Tem outros, né, imprevistos como contingenciamentos, cortes, porque isso depende muito do resultado primário do país, da economia, né, da União. Então, nem sempre o orçamento ele tem uma receita de bolo pronta para você executar. Você precisa de sempre ter um painel com vários cenários ali, postos para que você fique monitorando, e aí, se o cenário 1 não funciona, a gente vai para o cenário 2, e às vezes nem o 1 e o 2, a gente vai para o 3. Então, a gente tem que ter essa percepção e, ao mesmo tempo, entender que o orçamento, por si só, é um instrumento de planejamento e existe um dinamismo muito grande na aplicação dele. Então, basicamente, fazendo o histórico do orçamento de 2020, vamos lá, em janeiro de 2020, a lei, né, foi sancionada, a lei orçamentária anual lá de 2020 foi sancionada. A gente já sabia em 2019, pelo projeto de lei orçamentária, pelo PLOA 2020, que teria um corte sinalizado, ou um contingenciamento sinalizado de 42,75% do nosso custeio discricionário. O que é o custeio discricionário? Custeio discricionário são o orçamento que serve para cobrir as despesas com funcionamento e manutenção da universidade, que a gestão da universidade tem livre aplicação dela. Para serviços de mão de obra, energia elétrica, água, telefonia, aquisições de materiais, bolsas diárias, passagens. Então, é um orçamento que a gente tem a maior liberdade para aplicá-lo, né, conforme os objetivos institucionais. E lá em 2019, a gente já sabia que em 2020 teria um corte de 42,75%. Então, o que a gestão, na época, planejou para isso?
planejou-se, né, adequar as despesas dentro dessa realidade que já estava posta, e aí foi necessário ajustar alguns contratos de serviço terceirizado, algumas despesas que a gente não tinha um controle sobre elas, e aí a gente já projetou uma economia para 2020, dado a esse cenário de um possível corte de 42,75% do orçamento discricionário. Porém, né, na hora que a gente vira 2020, vem janeiro de 2020, que a LOA é sancionada e realmente consuma com esse contingenciamento de 42,75%, em pouco tempo de tentar implementar essas supressões contratuais, essas adequações às despesas no exercício de 2020, vem o decreto 6 de 2020, que é decretado pelo Congresso Nacional, de calamidade pública, né, devido à Covid-19. Aí, a universidade, nesse momento, suspende as atividades presenciais, então a gente se depara com um segundo cenário que não estava previsto para a gente. Então, a gente já tinha um cenário que era do corte, né, de 42,75, e aí vem o segundo cenário, que é o da calamidade pública por causa da Covid. Aí a gente suspende as aulas. Então, somando esses dois cenários, a gente teve um fato novo que não estava previsto, a gente não conseguiu rodar a universidade com os contratos reajustados, né? Então, acabou que veio um segundo cenário, e aí, lá em junho de 2020, o orçamento que estava contingenciado, os 42,75%, ele é descontingenciado por meio de uma lei do Executivo. Ele submeteu o projeto de lei nacional ao Congresso, o Congresso foi e autorizou, né, o que estava contingenciado, e aí repôs o orçamento, né, dos 42,75%, apesar que ele registrou também um déficit em relação ao de 2019 de 3,3%, isso é fato, um corte, né, real de 3,3%, e aí a gente deparou com a redução das despesas com os contratos e a suspensão das atividades presenciais. E aí a gente começou a perceber algumas baixas na execução do orçamento, né, daquele exercício, e aí a gente precisou de elaborar novas estratégias, né? Aí a gente já teve que deparar com o cenário 3, que foi um cenário de novas estratégias da reitoria aí, frente a essa realidade posta. Então, o que a gente, né, priorizou ali naquele momento, que era um fator, né, que a gente começou a ver o que era as oportunidades e as ameaças institucionais. Então, naquele momento, a gente viu algumas oportunidades que era sanar todas as nossas dívidas que a gente tinha em atraso, em decorrer dos exercícios, principalmente a questão das repactuações contratuais. A gente tinha repactuações contratuais que eram de 2017, que estavam paradas, e que, para uma empresa, por um contrato, equivaleria quase R$1 milhão. Então, a gente conseguiu sanar muitas repactuações contratuais, isso foi, né, uma oportunidade que a gente encontrou naquele momento. Também a gente, né, conseguiu repor alguns materiais nos estoques nossos, principalmente de limpeza, né, para a conservação dos nossos prédios aí. Manutenção da frota oficial, a gente conseguiu dar vazão em muitos carros que estavam precisando de manutenção. A gente também adquiriu muitos insumos aí para manutenção de bens imóveis, prediais, grama, pintura, combate a incêndio, encanamento elétrico. Então, assim, para manutenção mesmo, a gente conseguiu também dar vazão nisso. Alguns itens aí de meio ambiente, biossegurança também, a gente conseguiu adquirir alguns itens que são importantes, né, principalmente para o funcionamento da universidade. Apesar de estar com as atividades presenciais suspensas, ainda há pessoas, né, servidores trabalhando ali na área administrativa. Então, a gente conseguiu atender essas oportunidades com o saldo do orçamento, e aí a gente tinha como uma premissa tentar executar alguns projetos de obras, mas naquele momento, como toda licitação de obra, ela depende de uma gama enorme de projetos, projetos hidrossanitários, estrutural, arquitetônico, projeto básico. Então, naquele momento, a universidade não dispunha desses projetos, dispunha das demandas, mas não dos projetos. E eles, né, são de extrema importância para o funcionamento da universidade. Necessitou-se, então, de estabelecer uma estratégia de forma que poderia viabilizar esses projetos em um segundo momento. E aí a gestão da universidade, né, a reitoria, propôs
a gente tentar empenhar esse recurso que a gente tinha relativamente de saldo naquele momento para 2021, de modo que em 2021 a gente conseguisse reverter isso para investimento, que até lá os projetos estariam, né, elaborados, prontos, e possivelmente a serem licitados para executar o orçamento, né, nessas demandas represadas aí que a gente tinha. Então, a gente, em 2020, manifestou essa intenção para o próprio MEC, para o próprio Executivo Federal, de startar esses projetos, e aí o MEC até falou que estava trabalhando com essa situação, porque nenhuma universidade, nenhuma instituição federal, ou autarquia, ou órgão, né, poder público, do Executivo, não estava prevendo a situação da calamidade pública. Então, pegou todos de surpresas dentro do próprio exercício do orçamento. Então, acabou que essa pressão também exigiu que o governo federal fosse ao Congresso e baixasse o decreto 10.579, 2020, que permitiu, né, empenhar essas despesas de contratos, convênios, acordos, para o exercício seguinte, para ser executado até 31 de dezembro do exercício subsequente. Então, acabou que culminou, né, com o nosso planejamento, esse decreto, porque ele quebrou a questão da anualidade orçamentária, permitindo, devido à calamidade pública, né, essa extensão para 2021 dos saldos empenhados em 2020, além, né, das despesas de 2020, e aí a gente conseguiu fazer esse planejamento e a gente empenhou quase cerca de 8 milhões, né, para os contratos de serviços terceirizados para o exercício seguinte. Aí a gente entra em 2021 com um cenário ainda bem de incertezas. Por quê? Porque em 2021, se a gente pegar o primeiro item lá em cima, a gente viu que a lei orçamentária anual de 2020, ela foi sancionada em 17 de janeiro. Ou seja, foi no início do exercício. Agora, em 2021, foi totalmente diferente. A lei orçamentária anual só foi sancionada em 22 de abril, ou seja, no final quase do primeiro quadrimestre do ano, e a gente funcionou até março, né, quase que abril todo, em regime de execução provisória. Isso é um dispositivo que está na lei de diretrizes orçamentárias, né, que é aprovada anualmente, que fala que enquanto o orçamento não é sancionado, a gente recebe 1/12 do orçamento nosso discricionário para funcionar, né, com as dotações daquele orçamento. Então, de janeiro a março, a gente recebeu 1/12 do orçamento discricionário, que já era um orçamento considerado insuficiente, porque ele tinha uma redução, né, de 16,5% em comparação com o orçamento de 2020, e estava com 60% contingenciado. Ou seja, no primeiro trimestre de 2021, a gente trabalhou só com 40% do orçamento discricionário, e dele a gente estava recebendo só 1/12. Então, se a gente não tivesse adotado esse dispositivo de escrever o saldo de 2020 para 2021, na verdade, se não tivesse adotado, se a gente não tivesse percebido essa oportunidade no momento, né, a gente estaria correndo sérios riscos no primeiro trimestre de 2021 de não conseguir sanar, né, as despesas com contratos, porque a gente teria apenas 1/12 de 40% do nosso orçamento discricionário, né, que seria totalmente impraticável naquele momento. Então, essa estratégia permitiu que a universidade funcionasse normalmente, né, e sem correr riscos de parar. Algumas universidades, vocês podem ter acompanhado com certeza no noticiário aí, que passaram muito aperto nesse período de execução provisória, porque o orçamento do ano deles não estava sendo suficiente para as despesas. Imagine vocês com 40% do orçamento e 1/12 desse valor para funcionar. Então, realmente não era nenhuma tarefa fácil para as universidades. Outro ponto que a gente precisa de ressaltar é que nesse período de execução provisória, o orçamento de investimento ele não foi liberado. Por quê? Porque o próprio artigo 65 da Lei de Diretrizes Orçamentárias diz que só as despesas, né, de correntes seriam passíveis de execução provisórias relacionadas a 1/12 ali do orçamento disponível. Então, as despesas de investimento só poderiam ser executadas a partir do momento que a LOA fosse sancionada, que se deu em 22 de abril. Então, vamos para as planilhas aí, que detalham como que
o orçamento da universidade está configurado para 2021. A proposta dele, né, dado esse cenário de contingenciamento, sanção da LOA. Um ponto, pessoal, que a gente precisa de deixar claro é que a lei orçamentária anual, ela sofreu esse período aí de não sanção por várias situações que estavam deixando a lei, o orçamento impraticável. Aí foi necessário, para atender a lei de diretrizes orçamentárias, porque a gente tem uma PEC do teto de gastos vigente, e a gente tem uma regra que a gente tem que fixar as despesas, né, frente às receitas, que a gente está previsto ali para aquele exercício. Então, o orçamento ele não estava exequível. E o que precisou do governo fazer para o orçamento se tornar passivo de execução? Ele teve que baixar um decreto, que é esse decreto 10.686, de 22 de abril. Vocês podem perceber que ele é do mesmo dia da aprovação, né, da sanção da LOA. Esse decreto veio bloquear uma dotação do Executivo Federal para que a lei orçamentária anual fosse passível de execução, ou seja, que fosse exequível. Então, esse decreto ele bloqueou 9 bilhões do governo federal, né, de todos os ministérios, e nesses 9 bilhões, para o MEC sobrou 2,7 bilhões de bloqueio. E aí, desse bloqueio do MEC de 2,7 bilhões, constou aí para a gente, enquanto o FVJM, 1,037 milhões de bloqueio para que a LOA fosse sancionada naquele momento. Então, a gente teve duas situações na aprovação da LOA. Uma foi o bloqueio para que o orçamento fosse sancionado, e a outra é o contingenciamento que está condicionado à aprovação de crédito suplementar por meio da regra de ouro lá do artigo 65 da Constituição. Então, a previsão inicial na primeira coluna do nosso orçamento para o exercício 2021 é de 298 milhões, distribuído entre os 3 grupos de despesas. A gente tem o pessoal que era 247, despesas correntes 46 milhões, investimento 3,9 milhões. Desses orçamentos, então, a gente teve contingenciamento do custeio e do pessoal. Do pessoal foi 133 milhões, que estava condicionado, né, a crédito suplementar, e do custeio, 19 milhões. O que é o orçamento contingenciado aí, condicionado sob supervisão? É quando o governo também ele não consegue aprovar aquele teto estabelecido na lei, aí ele joga uma parte daquele orçamento para as unidades orçamentárias sob supervisão, que vai só ter o orçamento liberado se o governo fizer operação de crédito no mercado, venda de títulos do Tesouro, para conseguir reaver esse crédito, e aí sim liberar para as unidades, né, vinculadas da União. Aí o que acontece? Isso precisa de ir lá no Congresso, o Congresso precisa de autorizar esse dispositivo de operação de crédito. E aí sim ele consegue retornar esse saldo para todas as unidades orçamentárias da União. Então, a gente teve duas situações, um contingenciamento e um bloqueio por decreto para que a LOA fosse exequível. A dotação inicial que foi autorizada em 2021 pela LOA, né, desconsiderando esses valores que estavam aí contingenciados e bloqueados, foi de 113 milhões para pessoal, de 27 milhões para custeio e 3 milhões para investimento. Ou seja, 45% do pessoal que foi liberado, 57% das outras despesas correntes e 94% do investimento. Aí, o que eu fiz aqui para deixar para vocês mais claro, entender o que é o orçamento discricionário, o que é o orçamento desse grupo 3 de outras despesas correntes. A ideia é mostrar que dentro desse grupo de outras despesas correntes, a gente tem duas formas de aplicação do orçamento. Tem uma que vem para benefícios que paga os servidores, né, na folha de pessoal, que é auxílio transporte, auxílio natalidade, auxílio creche, auxílio funeral, assistência médica hospitalar. Então, desses 46 milhões, 13 milhões é de benefício pago na folha que a gente não tem autonomia para gerenciar. Isso é um orçamento, né, de caráter obrigatório também, porque ele é pago para pessoal exclusivamente,
E aí a gente não tem gestão nele, a gente tem que simplesmente executar por força, né, constitucional. Dentro desse outras despesas correntes, discricionário mesmo, de livre aplicação para funcionamento da universidade, é 33 milhões, que é a previsão para 2021. Porém, o que foi contingenciado foi todo nele. Então, e esses 815 aqui por causa do decreto, né, de bloqueio. Aí a gente só, então, teve lá no início do exercício 40% aí do orçamento discricionário para funcionar a universidade. Então, é bom a gente explicar que nem sempre esse valor que aparece em outras despesas correntes, ele é para funcionamento da universidade, com despesas de manutenção e funcionamento. Ele tem uma parte que é de pessoal ali, que é obrigatório e que a gente não tem gestão sobre ele. Então, a ideia é mostrar isso para vocês. Então, na hora que a gente abre, a gente vê que 40% de fato que foi autorizado, e não 57% no geral de custeio discricionário, para a gente, né, aplicar aí nas atividades de funcionamento. O outro quadro, ele detalha a situação do contingenciamento. A gente tinha 133 milhões de pessoal contingenciado e 19 de custeio. Nesse quadro aqui fala o que ocorreu com esse orçamento que estava contingenciado. Os 133 milhões de pessoal foi liberado, né, foi descontingenciado 98 milhões, e o de despesas correntes foi descontingenciado os 19 milhões. Esse valor de 19 milhões ele foi descontinuado por uma portaria do Ministério do Ministério da Economia, né? A portaria 5.545, de 11 de maio, ou seja, o orçamento que estava contingenciado discricionário foi liberado em 11 de maio, né? Então foi bem recente a liberação desse orçamento, e aí ele ficou disponível para a gente. Porém, por força do decreto de programação orçamentária, que toda vez que uma lei orçamentária ela é sancionada, depois de 30 dias, o governo baixa um decreto que chama Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Esse decreto ele vai falar quais que são os limites mensais, ou seja, o cronograma de desembolso do governo federal, para cada ministério executar mensalmente aquele valor. E isso está na lei, né, de responsabilidade fiscal. E aí esse decreto ele veio falando que, com base nas previsões da Receita da União, o MEC tinha um valor um pouco menor do que o liberado para ser arrecadado. Então, acabou que liberou os 19 milhões, né, descontingenciou ele, porém ficou indisponível para empenho 2.840.000, que ainda permanece indisponível para empenho. A gente sabe que ele está autorizado como dotação, mas ele não está disponível para empenho, dada a situação aí, né, do resultado primário da União, que a gente precisa de ver o desempenho trimestralmente aí da Receita, para ver quando que esse orçamento vai ser liberado. Então, a gente tem duas situações aí no nosso custeio discricionário. Tem uma situação que é de 815, que foi bloqueado lá no início do projeto da LOA para a LOA, e esses 2 milhões agora que estão, né, indisponível para empenho mediante a essa portaria do Ministério da Economia. Aí, o que acontece? Né? Devido àquele cenário que a gente explicou de 2020, que foi inscrito em resapagar saldos de 2020 empenhados para os contratos, a reitoria, né, em um primeiro momento de alteração orçamentária, aí, já solicitou um remanejamento de 6,3 milhões de outras despesas correntes, né, do custeio discricionário para investimento, de forma que pudesse, né, viabilizar os projetos que estavam represados em 2020, que não tinham ainda projetos elaborados, para 2021. Então, fazendo esse remanejamento, a dotação atualizada, né, passou de 39 para custeio, e de investimento que era de 3 milhões, 9, passou para 10 milhões. Hoje, a dotação atualizada que a gente tem hoje, com essa movimentação orçamentária, né, aí a gente não considera o que está ainda contingenciado, que é o de pessoal, que é 35 milhões. A dotação atualizada hoje é de 212 milhões para pessoal, 39 milhões para despesas correntes e para o investimento 10 milhões. Então, aí, pessoal, equivale hoje a 81%. Claro que, né, se pegar a previsão total é pouco mais que 81% de pessoal, mas hoje o que a gente tem atualizado é 81% de pessoal, 15% de custeio e 3,8% de investimento para aplicação.
Aí, o que a gente quis mostrar aqui nesse quadro? Nesse quadro, a gente está mostrando a distribuição do nosso orçamento discricionário. É o orçamento que a gente tem a livre aplicação para a manutenção e funcionamento da universidade. A gente tem essas ações aí, dentre as quais a gente destaca aí, a 20GK, a 20RK e a 4002. A 4002 é assistência ao estudante, né, de ensino superior, 5 milhões,4, que é o PNAES. A 20RK, funcionamento das universidades, 14 milhões, e fomenta as ações de graduação, ensino, pesquisa e extensão, que são as bolsas institucionais, os projetos, né, para manter os projetos de ensino, pesquisa e extensão, 3 milhões,2. Então, basicamente, eu até deixei em negrito essas duas ações aí, são essas duas, né, dotações aqui que a gente coloca a universidade para funcionar mesmo, de fato, né? Somado com a ação 4002, que fomenta a permanência do estudante na instituição. Então, basicamente, de livre aplicação, a 20GK e a 20RK, porque o PNAES ela é de uma exclusividade, né? A gente tem que seguir o decreto do PNAES e aplicar só para aqueles objetivos que o decreto determina. E aqui embaixo, a ação 8282, reestruturação e modernização da universidade, é os 10 milhões, né, de investimento, que é para obras, equipamentos, que foi remanejado aqui 6,3 milhões. A assistência também, ela tem um pouco de recurso de investimento, que é do incluir para ações de acessibilidade aí, no decorrer do exercício da universidade. A gente projetou com esse orçamento da ação 20RK, né, que esses dois que estão em negrito aqui, que é para funcionamento da universidade, isso a gente fala o que está disponível hoje, mas aqui nesses 14 não estão considerados aqueles 2.800.000 que estão que estão indisponíveis para empenho. Aqui ele já vai estar no quadro à frente, a gente já vai mostrar que ele vai estar. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses dois orçamentos aqui, né, com o investimento, e projetou as despesas para o exercício, dados esses cenários aí, né, de dinamismo, de novo cenário com a pandemia, pós-pandemia, inscrição de saldo de empenhos a pagar, e a gente projetou os tetos aí por, né, despesa em 2021. Alocação de mão de obra, serviços terceirizados, 8,5 milhões, que é a nossa maior despesa hoje. Depois, fornecimento de energia elétrica, internet, água, telefone, 2,8. Aí, pode ter um questionamento seguinte: por que 8,5 milhões só para contrato de serviço terceirizado? Porque a gente trouxe saldos de empenho de 2020 para 2021, né? E aí, esses 8,5 projetados é só para fins de complementar o que já estava empenhado de 2020 para 2021, né, para chegar ali no total das despesas com contratos, que chega próximo de 16,5 por aí, milhões. Serviço de tecnologia de informação e comunicação, 150 mil, auxílio financeiro estudante embaixo, 2.900.000, que é para, né, da ação 20GK, diárias, material de consumo, né, como xalifado, 1.600.000. Aí, despesa de exercício anterior também a gente paga muita coisa, que é algumas despesas que ficam do exercício anterior para 2021, que na época, no encerramento do exercício, não tinha ainda a teste e tudo, e aí chega em 2021 e aí a gente precisa de reparar essa despesa. No que se refere ao investimento, né, equipamento, material permanente, a gente projetou em 784 mil, obras e instalações 7,4, projetos de sondagem 865, aquisição de livros 220, reajuste contratual de obras 555, aquisição de software 95. Claro que isso é uma projeção, e essa projeção ela é constantemente atualizada, porque a gente depende muito do andamento dos processos, no planejamento, da contratação, na demanda, a elaboração de projetos. Então, é uma projeção, mas isso não quer dizer que é um fato consumado. Isso aí ele ainda é passivo de planejamento e de reengenharia desses valores, dado, que eu disse no início, né, o dinamismo do orçamento. Então, basicamente, a projeção está em torno de 27 milhões,6, que está batendo, se você pegar as duas ações aqui, mais o investimento aqui embaixo, né, com esses valores mais ou menos. Passando aí para o próximo quadro, a gente detalhou para vocês como que foi distribuído o orçamento para as unidades orçamentárias, né, para que a gente possa executar dentro daqueles limites lá. Aí a gente citou todas as unidades orçamentárias aí que receberam,
Lembrando que, para as unidades acadêmicas, a gente pegou só os limites distribuídos para as unidades acadêmicas, né, dado que a redistribuição interna de autonomia da própria unidade, e aí a gente não quis detalhar aqui quanto que cada unidade distribuiu para seus custos vinculados. A gente, né, distribuiu aqui, mostrou quanto que foi os tetos, né, distribuídos para cada unidade acadêmica para facilitar o entendimento aí. Geralmente os valores maiores são, né, para bolsas, né, e também para os campi, que são para os serviços continuados e manutenção, né, entre outras atividades aí para funcionamento dos campi. A execução atualizada do orçamento, ou seja, o que já foi empenhado, né, frente à dotação, está aqui nesse quadro. A gente colocou a dotação atualizada, né, o que tem, né, autorizado previamente, e o que já foi empenhado até o momento. O pessoal, a gente empenhou praticamente o 100%. Por quê? Porque a despesa pessoal é despesa obrigatória e realmente tem que ser empenhada, né? Não precisa de licitação nem nada. Então, a gente recebeu o orçamento ali, a gente já tem que dar vazão a ele para deixar a gente empenhado para ir cobrindo as despesas mensalmente aí. Quantas despesas correntes, eu até deixei um asterisco aqui nas ações que são, né, discricionárias, para vocês entenderem aí, e ver que tem ações que não são, né, discricionárias, que são de pagamento de folha de pessoal, benefícios de pensões, assistência médica, benefício obrigatório. E aí, a gente mostrou o que já foi executado. Por exemplo, da ação 20GK e 20RK, que é o nosso maior dispêndio, que a gente tem a maior aplicação para funcionamento, aí já empenhamos 2 milhões, de 3 milhões, e de 17 milhões da ação 20RK, 12 milhões. Aí pode surgir uma pergunta, por que 17 milhões aqui e na planilha anterior, aqui para 14 milhões na 20RK? Eu fiz questão de deixar aqui em cinza para explicar que aqui é o valor que está disponível hoje. Como aqueles 2 milhões e 800 estão indisponíveis para empenho, eu não contabilizei ele aqui, porque se a gente quisesse empenhar ele hoje, a gente não conseguia. Mas nessa previsão atualizada aqui, a gente deixou os 2 milhões já inseridos aqui na ação 20RK para, né, saber, para a gente projetar essa despesa no início do exercício, porque ela não está disponível hoje, mas a gente sabe que ela vai estar um dia. Então a gente não pode deixar ela no limbo, não, a gente tem que planejar com ela. E desse valor foi 12 milhões já executado. Então, assim, é uma execução, né, até considerável, dado que a gente está no meio do exercício já. Assistência, né, 5 milhões e 400, a gente já executou 2 milhões e 24 com as ações do auxílio especial, né, que emergencial que foi implementado, auxílio digital, e aí, no segundo momento agora, já foi feito o edital de seleção para a segunda rodada do auxílio especial, emergencial, e que vai estar sendo implementado agora no segundo semestre, o saldo aqui dessa ação, né, do PNAES, que ainda está em cerca de 3 milhões e pouco para ser executado. O investimento, a gente teve uma execução ainda baixa, por quê? Porque, como disse lá no início, até 22 de abril, a gente funcionou em regime de execução provisória e o investimento não poderia ser empenhado até que a LOA fosse sancionada devido ao artigo 65 da LDO. Então, de fato, a gente só teve a oportunidade de empenhar o investimento nosso a partir de maio em diante. Porém, o investimento ele depende, né, muito de licitação, né, tanto para obras quanto para equipamento permanente. A ideia já está sendo elaborados os projetos, né, tentando aí colocar em dia os projetos, a equipe de planejamento e infraestrutura da PROAD aí está trabalhando a todo vapor para ver se consegue viabilizar esses projetos, de modo que possa, né, a gente conseguir licitar nesse ano essas obras aí, e também adquirir equipamento para as unidades acadêmicas que, né, tem um processo específico que apresentou as demandas ali e que a reitoria pretende atender também essas demandas. Então, essa execução do investimento está abaixo aí justamente por esses motivos. Que a LOA condicionou a execução, a LDO condicionou a execução do investimento após a aprovação da LOA, e que a gente depende, né, de processos licitatórios aí, finalizados para conseguir executar esse investimento. Então, justifica-se, por este motivo, aí, a baixa execução do investimento neste momento. Então, dos 262 milhões hoje atualizados, né, para a universidade, 242 consta hoje empenhado já. Então, assim,
se a gente for pegar isso aí em termos de orçamento, é quase que 99% do orçamento, né? Se a gente for pegar o que está disponível aí de execução. Então, pessoal, é basicamente isso, né? O que a gente precisa de refrisar aqui é que pode ainda acontecer, né? Novos cenários aí, porque isso tudo depende de arrecadação, né, de resultado primário da União, e a gente está sempre atento a isso, a gente tem que ficar atento para de forma que a gente não coloque em risco as atividades da universidade. Hoje, a gente, né, pode afirmar que a universidade não corre risco nenhum de parar em termos de funcionamento vinculado à questão orçamentária, porque ele está, né, como se diz, tudo sob controle, a não ser que, né, baixe um decreto novo e bloqueie orçamentos nossos aí de forma positiva. Mas hoje está sob controle, né, dentro da realidade, mas não dentro do esperado. A gente espera que o orçamento da universidade seja corrigido, porque a gente está aí sofrendo cortes lineares anualmente no orçamento, não só a UFJM, mas como todas as universidades. Isso precisa, né, de cessar, porque a PEC, né, do teto de gastos, ela define um teto de gastos ali, e o nosso orçamento pessoal é um orçamento que ele tem uma curva extremamente ascendente, porque isso é fato por causa do plano de carreira de cada categoria, e se a gente respeita a regra do teto de gastos, com essa curva ascendente do orçamento de pessoal, que é despesa obrigatória, ela vai sufocando o orçamento discricionário nosso, ou seja, a mesma proporção que vai aumentando o orçamento de pessoal de despesa obrigatória vai diminuindo o orçamento de despesa discricionária, e isso vai sufocando a universidade. Se continuar nessa toada aí, a gente pode colocar em risco até o funcionamento da universidade. Das universidades, né, de todos os órgãos aí que tem os cortes lineares. Por quê? Porque vai chegar um momento que a gente não vai conseguir, né, nem manter os contratos especializados, se esses cortes continuarem sendo sucessivamente aí aplicados no custeio discricionário. Então, isso é muito importante, né, uma atuação da Andifes aí, junto, né, ao Ministério da Economia, para tentar sensibilizar e mostrar que a universidade precisa, né, desse orçamento para ela funcionar, porque acaba que a gente não está ainda no nosso ideal e em campo ainda, que precisa de ser consolidado. Na verdade, a gente nem tem a infraestrutura, né, pronta ainda desses campos. Então, isso é muito importante. Então, aí eu agradeço a participação de todos aí, né, espero que tenha sido bem claro e objetivo na explicação, e estou aí aberto, né, a questionamentos que se fizerem necessários aí. Aí eu passo a palavra para o professor Janeiro aí, concluir. Obrigado, Davi, pelo esclarecimento. Eu fecho isso aqui. Dato, acho que é muito importante só a gente ratificar aqui para a comunidade acadêmica a situação que a UFVJM se organizou para o exercício, né, para o funcionamento em 2021. Você trouxe muito bem o retrospecto e o que a gente tende a considerar é que o orçamento, ele coloca toda a equipe da universidade em uma observação diuturna dessas variáveis. A liberação do recurso, o tempo para sua execução e do que você vai executar, para que você consiga ter um sucesso na execução do orçamento. Eu acho que isso que é muito importante para nós. E o que a gente tem observado é que nós temos conseguido fazer essa análise rápida e essa tomada de decisão, a gente tem sido muito assertivo. E é isso que resultou no superávit de 2020 para 2021. Então, a nossa equipe ela não para de observar, de pensar e, com isso, de planejar. E hoje, Darlington, a professora Flaviana, a professora Alcino, né, toda a equipe da nossa diretoria de logística, aí coordenada pela diretora Diana, hoje nós temos condições, diferentemente de muitas universidades, de falarmos em investimento e ampliarmos a nossa margem para o investimento. Então, isso é muito importante. Então, esse mérito é da nossa equipe de gestão.
esse mérito é da Proplan, é da Proad, da nossa equipe, que tem trabalhado muito. E um outro ponto tão importante, é o que tem chegado para a comunidade acadêmica, né, Ana, professor Alcino, porque nós temos conseguido também fazer as aquisições. A equipe trabalhou pesado, intensamente, com sobrecarga durante todo o ano, para que nós conseguíssemos ter o quê? Os empenhos, os planejamentos, as licitações, os empenhos e as entregas e as liquidações. Então, não é fácil. Então, é muito importante, nessa oportunidade, a gente levar ao conhecimento da comunidade acadêmica que a execução do orçamento, com todas essas variáveis, ela ainda perpassa por essa expertise de uma equipe atuante e operante, onde a gente não pode nem pensar em um servidor afastar por questão de saúde, né, questão de doença. Então, se nós conseguimos, né, as conquistas nossas de aquisições, né, EPIs, equipamento, uma série de produtos que conseguimos executar, também representa um esforço, né, de cada colega da gestão para que isso aconteça. E também frisar também, que nesse processo, por exemplo, de compra, de aquisição, a gente faz um pedido, reitera esse pedido aos setores demandantes, para nos ajudar a compartilhar algumas demandas, né, que nos chegam, né, porque a equipe central não consegue executar isso tudo sozinha. Então, a gente quer levar o conhecimento dos nossos estudantes, esses são os nossos principais usuários, né, além dos nossos pacientes, a comunidade, e bem como, né, os docentes, e chegar um produto, uma requisição em seu curso, em sua unidade acadêmica, em seu setor, existe uma lógica pré-determinada, já programada para que isso aconteça. E é um cenário em que o que predomina nele são as variáveis, as oscilações. E a execução do orçamento, ela passa por isso. Mas, devido a esse trabalho de planejamento, essa experiência que a equipe tem, a gente tem conseguido avançar muito. E hoje a gente pode dizer com muita tranquilidade, a FPJ ainda não para. Recentemente tivemos as enquetes, a universidade de vocês vai parar porque 70% das universidades não tem como abrir e funcionar. Não, o FPJM, ela funciona. Ela não está com presencial por questões, né, sanitárias, por questões de biossegurança. Mas não existe nenhum impedimento do ponto de vista orçamentário para que a gente possa trabalhar e executar práticas, né, presenciais. E nós estamos com ensino híbrido. Então, isso é muito importante, a gente levar esse conhecimento à comunidade acadêmica. Agora, 2022, aí já é uma outra realidade, né? Então, nós já vamos trabalhar pensando nos números e as previsões para que a gente possa mitigar, né, esses impactos e a nossa UFPJM, ela conseguir também superar o que está por vir. Mas vamos aguardar, né? Vamos agora nos ater à execução do orçamento 2021. Por fim, professora Flaviana, acho que era importante também dizer, né, dessa execução do investimento, né, que nós conseguimos, né, multiplicar o nosso previsto na questão do investimento. E como o Dardo relatou, nós temos a questão da execução de projetos do ano passado. E esse planejamento, planilhas, os projetos, né, enfim, isso aí requer um trabalho hercúleo da equipe, para que a gente consiga chegar em tempo de investir, né? Então, esse é um diferencial também nosso, né? Nós passamos aí de 3,7 para 10,2 milhões aí para investimento. É uma situação que hoje é raridade. É raro falar de uma universidade federal hoje que está multiplicando o seu recurso LOA para investimento. Isso é produto do trabalho nosso, do trabalho da equipe. E eu também compartilho as decisões que nós temos tomado em nível dos nossos conselhos, né, dos nossos órgãos colegiados deliberativos. Então, a gente tem que levar essa fala de segurança, de tranquilidade, que nós temos condições de executar 2021 com muita tranquilidade. Vamos aguardar um momento seguro, da biossegurança, na questão sanitária, para que nós possamos iniciar as práticas presenciais.
assunto em que nós já temos regramento interno e diretrizes para tal. Ok? Professora Flaviana, só gostaria de fazer algum cumprimento? Sim, reitor. Gostaria também de relembrar à comunidade acadêmica que quando iniciou-se a gestão, no dia 8 de agosto de 2019, durante o fechamento, né, do orçamento de 2019, a nossa universidade ela teve passivo zero. Significa que ela não levou conta para pagar depois, tá ok? Além disso, como foi explanado pelo nosso diretor de orçamento, muito bem explicado, agradeço muito, parabenizo também, o ano de 2020, ele foi fechado com superávit, que por sua vez foi transferido, porque o decreto relacionado à questão da calamidade permitiu, e aí foi possível também, né, programar o pagamento, né, com relação aos contratos de terceirizados. E pelo chat também tem uma pergunta, vou passar a palavra para a Gabriela, ela vai fazer a pergunta, reitor, tem uma pergunta. Boa tarde. Professor Jamil, uma pergunta do Leandro Tavares, do campus Junai. Quais projetos serão executados com o recurso disponível para investimento? Professor Leandro, boa tarde. Vai estar o nosso campus Junai. Desejo tudo bem aí para vocês, tá? Meu abraço a toda a comunidade acadêmica aí do nosso campus Junai. Professor, nós já temos, desde 2019, um levantamento de demandas que foi trazido de diálogo junto aos diretores das unidades acadêmicas. Então, foi levantado várias situações, várias demandas. E muitas delas envolvem laboratórios, adequações, cobertura de telhado, reformas internas, reparos, enfim, elas constavam naquele plano anual de contratações. E o que nós fizemos de lá para cá foi buscar atualizar essas planilhas, né, e esses projetos, de maneira que, de lá para cá também surgiram, né, outras demandas consideradas emergenciais. Hoje nós temos, professor, um quadro envolvendo demandas do laboratório do ICET, do ICP, o R1 lá do campus do Mucuri, que está em fase também, ele precisa de alguns investimentos. Nós temos a questão de adequação aqui do espaço da Proace. Nós também temos uma demanda envolvendo aqui as adequações internas aqui na reitoria. Deixa eu ver, o laboratório da engenharia mecânica, né, aqui do ICEP. Enfim, nós temos um volume de demandas hoje, assim, por alto, da ordem de 14 milhões. O que nós ainda temos como referencial é que existe uma expectativa, desde que nós consigamos finalizar esses projetos, de executar todos eles. Senão, aí a gente vai finalizar os projetos básicos estruturais e deixá-los, né, já incubados aí para executarmos numa próxima oportunidade. Mas, em suma, são esses projetos, né, que já foram discutidos desde 2019, envolve também adequações do curso de odontologia. Então, são essas obras que já estão aqui na fila para serem executadas nesse primeiro momento. E eu queria também, nessa oportunidade, colocar duas situações importantíssimas. Primeiro, é a nossa capacidade de finalizar esses projetos para fins, né, da licitação. A nossa equipe operacional ela é reduzida perante essa demanda, porque nós temos demandas que acontecem durante, né, o exercício fiscal e que absorve também a nossa equipe. Então, a gente tem essa dificuldade, né, do nosso operacional. E isso restringe muito. E o outro ponto é a questão do orçamento, a disponibilidade do orçamento. Como eu disse para o senhor, a previsão é de algo em torno de 14 milhões. E nós já fizemos, né, uma solicitação ao ministro Milton Ribeiro da importância de termos recursos para executarmos todo esse pacote de obras,
bem como outras demandas de contratações também, professor. A gente vai comentar isso aí, talvez, numa outra pergunta ou no outro momento. Então, o que eu estou querendo trazer para o senhor é que existe uma situação em que, se nós tivéssemos hoje os nossos projetos, né, já todos prontos, planilhados, famílias atualizadas, obviamente, eu tenho diálogo, condições de estar dialogando com o ministro Milton Ribeiro e conseguir um recurso suplementar, né, que ele vai acontecer, não agora, mas daqui uns 2, 3 meses ele vai acontecer. Então, em nível de MEC, esse é o nível é o estágio, né, de negociação que a gente tem. Mas, volto a dizer, a gente precisa de deixar todos esses projetos em condições de licitação, e que tem sido um desafio. E nisso, eu volto também a ratificar o trabalho, a colaboração, né, professora Flaviana, pessoal, sim, a gente tem recebido dos colegas, dos demandantes, né, dos requerentes. A exemplo do campus, né, do Mucuripe, a equipe aí do professor Jairo, a pedido do professor Alcino, tem ajudado muito aí na elaboração do planejamento de elétrica, de hidráulica, hidrossanitário, e isso tem ajudado, contribuído para a nossa equipe, né? A exemplo também do ICT, a equipe do professor Paulo também elaborou projetos aí, doando, né, todo o planejamento deles, né? São contrapartidas que vêm ajudar a nossa equipe, para que a gente tenha condições de fazer esse empenho ainda em 2021. Então, esse é o tipo essas são as obras, professor, que a gente tem em mente aí de estar implementando. E se não for esse ano, a gente, obviamente, continua o trabalho para fazer o empenho delas em 2022. Professor Jani, o Fabrício Santos Jordão enviou 2 perguntas pelo chat. A primeira, no orçamento, há uma destinação para a construção do restaurante universitário? Sou do Campo de Diamantina. E a segunda pergunta é se os valores das bolsas de assistência estudantil sofrerão ou não reajuste. E ele agradece a atenção. Obrigado pela pergunta. O nosso restaurante universitário, desde que a gente assumiu a gestão, nós colocamos a equipe da PROACE para avaliar o projeto que nós tínhamos. É uma estrutura que está aqui na área central do campus JK, que já tem aí seus 8 anos, 9 anos que está, ela é aproveitada. Então, a equipe está atualizando esse projeto. E como relatei anteriormente, a pessoa que fez a pergunta? Fabrício. O Fabrício. E como eu relatei para você, então a equipe viu o projeto, atualizou o projeto, e ele é um projeto que passa também por uma fase de vigilância sanitária, que é a aprovação prévia de vigilância sanitária. Ele está na fila, ele está andando, mas como eu falei para você, a nossa equipe ela é pequena, reduzida, perante um volume de demandas. Então, é um investimento, é uma obra importantíssima para nós, e ela está na nossa planilha aqui. E ela não está, de fato, hoje sendo pleiteada, por causa dessa parte de planejamento, dos projetos chegarem para fins de licitação. Mas ele está, sim, é uma obra prioritária para nós. Tá? E a questão do recurso, então, é essa questão do RU e do JK. E com relação ao nosso restaurante universitário, no campo do Mucuripe, a previsão lá é de investimento um pouco menor, é da ordem de 500 a 600 mil, né, pessoal? Sim, você pode me ajudar a complementar. E a gente queria muito finalizar essa obra do RU, lá do Mucuripe, porque é uma obra que já está 99% pronta, precisa desses acabamentos finais, para ser entregue aí à nossa comunidade do Mucuripe, né? Então, essa é a situação. E a outra, obrigado, professora Flaviana, nos trouxe aqui um valor previsto da ordem de 600 mil reais do campo do Mucuripe. E com relação ao recurso PINAES, ele já é um recurso fechado, ele já vem todo ele definido. Salvo engano, pelo número que o diretor Carlos falou, da ordem de 5,6 bilhões, né? 5,6 bilhões. A gente pode falar, Fabrício, em suplementar esse recurso a partir do momento que nós tivermos, por exemplo, receita própria, que seria uma fonte muito importante para a gente, de fato, fazer esse remanejamento para assistência estudantil. Só que nós, essa questão da receita própria nossa é até proibido falar, né? Porque os aluguéis foram todos, né, sobrestados, né? Nós tivemos suspensão de
recursos de aluguéis, dos nossos espaços, enfim, a previsão nossa de receita é mínima. Então, realmente, o orçamento está muito reduzido. Então, e a gente está fazendo um trabalho no sentido de recuperar, né, a nossa receita própria. E, a partir disso, então, a gente tem condições de estar melhorando o recurso da assistência estudantil. E essa questão, porque, então, a questão de obras, a questão dos laboratórios, é porque são demandas de longa data, que a gente, indiscutivelmente, elas são essenciais, porque elas estão interferindo no ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, e a gente precisa, de fato, avançar com elas. Né? Inclusive, algumas dessas obras poderão gerar receita própria. A exemplo dado do ICP, que tem conversado muito com o professor Paulo César, e o trabalho, né, que a equipe tem feito lá na engenharia mecânica vai prestar serviço e também gerar receita própria. E como eu falei anteriormente, a gente quer destinar parcela sim, expressiva da receita própria para a assistência estudantil, para ajudar, né, a reduzir as perdas que nós estamos tendo com o recurso Piraísa. E está tendo perda, sim. Nós estamos perdendo recursos dessa fonte do Plano Nacional de Assistência a Estudantes. Ok? Eu espero aí ter esclarecido para você. Professor Alcino, você quer fazer alguma consideração, um cumprimento, diretor Dato, professora Fabiana, professor Canuto, por gentileza, fiquem à vontade para complementar as respostas, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Jani, pela oportunidade. Eu gostaria apenas de frisar que, às vezes, nós temos esse orçamento, que em algum momento ele é menor, em outros momentos são maiores, mas a gente, mais do que o planejamento do orçamento, a gente precisa ter uma ideia de pertencimento em relação ao FVJM, para que a gente possa buscar, né, os anseios institucionais. Nós temos equipes muito limitadas em termos de número de servidores. E aí nós temos várias unidades acadêmicas, né, com professores, técnicos muito qualificados e que poderiam nos auxiliar para a gente poder conseguir avançar no atendimento das demandas institucionais e tentar colocar a UFVJM no patamar que ela merece. Então, assim, a gente conta muito com o apoio de toda a comunidade acadêmica para a gente poder avançar nesse sentido. Eu coloco aqui a PROAD à disposição das unidades acadêmicas para desenvolver pesquisa, projeto de extensão, para desenvolver estágio e assim por diante, pois a gente necessita desse auxílio, desse apoio, né? O professor Jani não comentou, mas nós temos uma demanda muito grande pela segurança dos nossos campi, a exemplo do projeto de prevenção e combate a incêndio, né? Nenhum dos campi tem a liberação do Corpo de Bombeiro. Entretanto, nós adquirimos, no final do ano passado, alguns extintores que já estão disponíveis, em alguns locais já estão instalados, né? Nós estamos trabalhando nos projetos, logo em breve nós teremos aí a aprovação, né? o AVCB do Corpo de Bombeiro para diversas edificações, e a gente gostaria de deixar a comunidade mais segura. Então, para isso, é necessário aí o empenho. E, nesse caso, principalmente no campus Mucuri, nós tivemos o apoio do pessoal do I7, juntamente com a empresa Júnior, chamada Melios, e que vem nos auxiliando bastante. Então, assim, fica aí o convite para a gente poder ser mais participativo nas demandas da nossa instituição. Agradeço pela oportunidade e coloco a PROAD à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, professor Alcino.
Professor Alcina, muito bem lembrada aí a sua solicitação, e eu volto a dizer da ajuda, toda ajuda que puder vir, ela contribui. Recentemente nós estávamos conversando sobre a questão aí dos pregões, a execução dos pregões, a questão do monitoramento do material que está chegando, né? Enfim, a leitura que a gente tem hoje na universidade é que nós, como requerentes, né, ou demandantes, a gente precisa fazer também uma ação positiva junto à nossa chefia imediata, no sentido de ajudá-lo a participar de todo o processo, fazendo o descritivo, fazendo o cadastro, a seleção, a tomada de preços, enfim, e até mesmo quando o produto estiver chegando, se está chegando aqui o descritivo, o prazo de validade, enfim. O processo de aquisição, né, das nossas demandas, dos nossos insumos, ele é muito complexo e ele é volumoso. E nós estamos, né, professor Alcino, com o grau de sistematização, automação, ainda bastante limitado, muito reduzido. Então, isso requer, de fato, uma cooperação a várias mãos para que aquele produto demandado, daquilo que foi solicitado, e o requerente fique satisfeito, né, com aquilo que foi adquirido. Então, além de a gente ter uma dificuldade do orçamento, aquilo que vamos adquirir passa por essa fase, dessa efetiva participação. Então, a gente pede, né, a gente tem discutido a colaboração, sim, é indiscutível, mas essa colaboração ela precisa ser mais ainda ampliada, porque a cada dia a gente percebe uma demanda crescente dos nossos setores da administração central, e as pessoas que estão ali realmente estão com muita sobrecarga. E uma vez não acontecido, né, aquele produto, aquela finalização, aquela entrega, existe um prejuízo. E esse prejuízo ele envolve não somente uma ou duas pessoas, mas dezenas, centenas de pessoas. Então, o que o professor Alcino colocou, o conceito do pertencimento e a prática do pertencimento, ela se faz necessária, ela se faz oportuna para que a gente tenha êxito, né, na execução desse orçamento. Senão, depois, é simplesmente lamentar ou culpar, né? Onde foi a falha, quem falhou. Aí, essa falha, o reparo dela pode acontecer, mas o tempo para que você tivesse aquela prática ou aquele produto, ele não volta mais. Ele não volta mais. Então, assim, não sendo repetitivo, mas a nossa fala é no sentido de sensibilizar, né, a comunidade acadêmica para esse trabalho. E, nesse sentido, a diretoria de logística, né, com toda a sua equipe, a equipe tatiana, ela tem feito o pessoal de compras, né, o setor de materiais, ele tem feito um trabalho, né, fazendo essa solicitação, pedindo esse apoio, essa ajuda. E também fazendo uma ponte também, né, professor, eu acho que é importante já fazermos esse link. Nós estamos no momento aí do inventário do nosso patrimônio, porque esse recurso do orçamento, né, Davi, uma boa parte dele, a gente gostaria que fosse até uma parte maior para o investimento em equipamentos, né? E hoje nós estamos numa fase aqui de patrimoniarmos, de inventariarmos esse nosso patrimônio, que é fruto desse orçamento, de toda esse trabalho de equipe. E quando nós adquirimos um patrimônio importantíssimo, né, o nosso patrimônio hoje, nós temos um patrimônio, né, gigante na universidade, que precisa ser cadastrado, ele precisa ser monitorado, tem que pensar na sua preservação, na sua manutenção e no uso compartilhado. E hoje nós estamos passando por uma etapa do inventário dele. Então, nessa lógica de pedir ajuda, a gente pede ajuda à comunidade acadêmica, que nos ajude a zelar desse patrimônio. Ele é produto desse orçamento difícil, suado, brigado, que tem chegado na universidade. E como já colocou pelo diretor Dário, o investimento está a cada ano sendo afogado, asfixiado pelo orçamento com as despesas obrigatórias, despesa de pessoal. Então, assim, vamos cuidar desse nosso patrimônio, né? E com essa ideia do passar, esse sentimento do pertencimento. Agradeço ao professor Alcino aí por essa observação e, né, e a oportunidade de fazer essa ratificação desse pedido para zelarmos do nosso patrimônio. Ele é nosso, né? Ele é nosso.
Então, muito obrigado aí, professor Alcino, por ter levantado essa situação. Nós temos mais alguns colegas, eu coloco aqui a vocês, né, algum diretor, pró-reitor, né, assessor, queira fazer a sua observação, palavra está franca, nós já vamos dirigindo aqui para o encerramento desse webinar, dizendo mais uma vez que é apenas o primeiro momento do orçamento de discussão, ele vai tramitar, né, as instâncias colegiadas para, de fato, ele ser, né, aprovado. E estamos aqui, a intenção nossa é dar, através da transparência, a publicidade, né, dos nossos atos. Isso é cumprimento de ordem legal. Professora Flaviana, com a palavra, por favor. Observações finais. Reitor e comunidade, todos os pró-reitores que estão participando, ao vice-reitor, ao Darlito, à ADCOM, todas as pessoas que de forma direta e indireta colaboraram para que essa webconferência pudesse chegar à casa de todos os servidores da universidade e também à comunidade. Muito obrigada pela participação, aqueles que fizeram perguntas, agradecemos. Estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento e os documentos, né, são públicos e esse é o nosso dever como servidores da casa de sempre trazermos, né, para a sociedade a transparência. Eu muito obrigado, agradeço à reitoria, a todas as pessoas, as servidoras também da secretaria da reitoria também agradeço pela contribuição e trabalho para que todos pudessem estar disponibilizando, esse trabalho estivesse disponível para vocês, para que todos pudessem nos ouvir. Muito obrigada. Obrigado, professora Flaviana. Diretor Darlito, diretor do planejamento, do orçamento, com a palavra. Então, pessoal, para concluir, né, a fala aqui, o professor Alcino aí foi muito feliz na fala dele, né, quando ele diz, né, no sentimento de pertencimento, e a gente também, né, faz o uso das palavras dele no que se refere à gestão do orçamento, porque acaba que a gente faz o planejamento global da instituição, mas a gente precisa de frisar que essa responsabilidade ela é descentralizada a partir do momento que a gente libera o orçamento para as unidades orçamentárias executarem. Então, a gente conta também, né, com esse sentimento de pertencimento, de parceria, né, que a gente é parceiro, né, na execução do orçamento, porque acaba que a gente depende da execução das unidades também para que o orçamento global seja executado. A gente conta aí com os gestores das unidades orçamentárias estarem sempre atentos ao orçamento disponibilizado, à gestão desse orçamento, para que ele consiga atender a demanda das unidades que ele está ali para gerenciar e atender o que é colocado ali para o público-alvo dele. Então, a gente conta sempre com a parceria de todos os gestores de unidade orçamentária, dos demandantes, com o público-alvo também, para monitorar isso, cobrar também, né, porque ele precisa de estar acompanhando o que cada unidade recebe, se realmente está sendo executado, até para atender às suas demandas, né, as demandas dos cursos, das unidades administrativas. Então, a gente conta com essa parceria aí sempre, porque acaba que é uma responsabilidade, né, descentralizada. E aí, a gente trabalhando em parceria com esse sentimento de pertencimento da universidade, com certeza a universidade tende a ganhar muito com essa parceria. Então, eu volto aqui, né, a frisar que a gente também, enquanto Pró-Reitoria de Planejamento, Diretoria de Orçamento, está sempre à disposição dos gestores de unidade, dos demais membros aí da comunidade toda, para dirimir dúvidas acerca do orçamento, qualquer situação que precisar, aí a gente está à disposição sempre para melhor aí atender e melhorar os fluxos dos processos orçamentários aí na universidade. Eu agradeço a todos aí pela participação, um momento muito importante de transparência do orçamento para a comunidade, e aí, eu espero contar aí com a parceria de todos nessa empreitada aí, para que a gente possa cada vez mais, dar eficácia e eficiência na execução orçamentária da universidade. Boa tarde e agradeço a todos aí pela presença. Obrigado, diretor Darlito, professor Alcino.
Agradecer a presença também do professor Tiago, reitor de pesquisa e pós-graduação, nosso vice-reitor, professor Marcos Canuto. O professor Alcino só quer fazer o uso final da palavra, para as conclusões. Não, professor, muito obrigado aí, e coloco a PROAD à disposição. Sigamos na luta aí, porque ela é árdua, mas ela é muito importante para a nossa UFPJM. Até mais. Obrigado, pessoal Ciro, obrigado a toda a equipe aí da Correitoria de Administração, obrigado a toda a equipe da Correitoria de Planejamento e Orçamento, a nossos provedores, das correitorias de apoio, ao professor Canuto pela sua ajuda constante aí junto à equipe, a nossa secretaria de gabinete, e um agradecimento especial a toda a nossa equipe da DICOM, por ter nos ajudado, né, e contribuído aí levar esse webinário na nossa comunidade acadêmica. Agradeço pela oportunidade, estou muito feliz, né, de ter estabelecido esse diálogo, esse link, e temos também tido perguntas, né, importantíssimas, muito interessantes, né, bem contextualizadas, e obviamente nós vamos discutir, né, essa matéria em outras, né, das devidas instâncias da universidade, junto às unidades acadêmicas, junto aos órgãos colegiados, e quaisquer dúvidas que tiverem, por gentileza, procure as nossas provedorias para ter esse diálogo, esse esclarecimento, e contar também com a participação dos senhores e das senhoras. Então, muito obrigado à comunidade acadêmica que nos assiste, né, que nos prestigia, e fico muito feliz, né, muito satisfeito, né, de estarmos levando ao conhecimento de cada um de vocês o que a universidade tem hoje no seu orçamento e como ela pretende executar. Isso é transparência, isso é publicidade. Isso nos deixa muito tranquilos e satisfeitos em fazer uma gestão dessa modalidade, com essa clareza das coisas. E também chamando a comunidade acadêmica para a sua participação, para o compartilhamento e o pertencimento. Muito obrigado. Está encerrada essa sessão.